bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. Que não está tão tranquilão assim, mas tudo bem, rapaz, faz parte da vida de trader. Bom, falando de não tão tranquilão assim, eu quero lembrar vocês que nos dias 3 e 10 de setembro, eu, Sargento Trader, com essa voz maravilhosa de locutor, que nunca mais eu falei isso, inclusive, eu só tô falando para lembrar vocês que minha voz é maravilhosa. Eu não sou narcisista, embora eu pareça. Mesmo que eu seja, enfim, deixa eu dar o meu recado logo. Nos dias 3 e 10 de setembro, eu vou ministrar mais um webinar sobre gestão de risco. Porque é o seguinte, você que está acompanhando a gente na sétima temporada, sabe que a gente está numa má fase. Só que o que é má fase para o trader tranquilão? US$ 47 de negativo e uma conta que inicialmente tinha US$ 1.000. Então isso é a nossa má fase. Só que má fase para algumas outras pessoas significa reduzir o mesmo capital no mesmo período de tempo que a gente está aqui com vocês pela metade ou até quebrar a conta nesse mesmo período de tempo que a gente está aqui com vocês. Então, pensando nisso, nós do Forex Social, junto a TakeMill, decidimos gravar organizar mais um webinar para vocês com relação a esse tema tão importante que é a gestão de risco, tá? Porque sem isso você não sobrevive nesse mercado. E ponto final. Não é estratégia, não é nada disso. O que garante a sua sobrevivência no mercado é gestão de risco e psicológico. Psicológico a gente já mostrou para vocês, a gente já apresentou para vocês em outros webinars, tá? Só que dessa vez é um assunto que perdão, vai agregar bastante na carreira de vocês como trader. Ok? Então o link vai estar aqui na descrição. Bom, lembrando que é de graça, tá? Então se inscreva logo antes que eu comece a cobrar, hein, rapaz? Tô dizendo. Mas vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje, que o título já diz tudo, né? Eu não sei porque eu tô traçando essas linhas aqui. A confusa economia americana. Exatamente. Porque hoje o Jay, que intimidade é essa para estar chamando o cara de Jay? Jay é o presidente do Fed, tá? Que é o Banco Central dos Estados Unidos. Ele fez um discurso hoje que, no nosso ponto de vista, foi um discurso que o mercado obviamente viu como pessimista, porque ele ressaltou que a economia americana está numa posição favorável. Primeiro ponto. Vamos analisar isso de ponto em ponto. Primeiro ponto. O que significa posição favorável? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que dentre todas as economias hoje, os Estados Unidos está com uma economia sólida. Isso é verdade? É. É só você analisar os últimos dados que os Estados Unidos vem divulgando. Maioria deles é acima das expectativas do mercado. Maioria deles. Ok? Agora, segundo ponto, ele ressaltou as razões para que a economia americana esteja numa posição favorável é o quê? O emprego, que continua pleno lá nos Estados Unidos, ok? E o aumento dos salários, tá? Isso também é uma coisa positiva. Se eu não me engano, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos também reduziram de uns tempinhos para cá. Então isso também é uma coisa boa, ok? Então significa que realmente o emprego continua favorável aos americanos. Agora, o que pegou para o dólar ter perdido força hoje? No mesmo momento que o Jay anunciou que a economia estava sólida, ele disse que a produção industrial enfraqueceu e também os investimentos empresariais reduziram. Então vamos lá. O que significa... Aliás, por que a produção industrial reduziu? Por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Porque quando a China retalha os Estados Unidos, ela ataca o setor primário, que consequentemente afeta o setor secundário da economia americana. Tanto que nas primeiras retaliações da China contra os Estados Unidos, as indústrias começaram a demitir funcionários por conta das tarifas que estavam tendo impacto nas receitas dessas indústrias. Ou seja, elas acabaram optando por uma gestão mais enxuta
e mais eficiente. Ou seja, tira algumas pessoas para que a gente possa custear a empresa, sustentar a indústria e continuar produzindo, só que de forma eficiente. Tá? Então, assim, isso foi uma coisa negativa aos olhos dos investidores. Tá? Porque se a guerra comercial entre Estados Unidos e China continua sendo motivo para o setor industrial estar enfraquecendo, que inclusive nas atas que foram divulgadas nessa semana também, se eu não me engano, eles colocaram isso nas atas, que o enfraquecimento está sendo por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então o mercado já vê isso como uma coisa que vai afetar os Estados Unidos no médio e longo prazo. Por quê? Porque ninguém sabe quando essa guerra vai acabar. Ninguém sabe. Então o setor industrial da economia americana vai continuar sendo prejudicado. Tá? E isso é uma coisa que não enche os olhos dos investidores a ponto de pensar em comprar dólares americanos. Tá? Porque não existe uma perspectiva de valorização do dólar, tendo em vista que esse impasse entre os Estados Unidos e China fica impactando no principal setor da economia americana, que é o setor secundário, de indústrias. Tá? E fica um pouco confuso, eu sei, de entender isso, porque se vocês estão acompanhando a gente há algum tempo, o que o Jay e o que foi divulgado nas atas dos Estados Unidos foi exatamente o que a gente estava falando aqui para vocês o tempo inteiro. A economia americana está indo bem por conta disso, 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 disso e disso. Tudo que eles falaram foi exatamente o que a gente falou aqui para vocês. Então, olha a importância da análise fundamentalista e olha as informações como estão batendo. Eu não conheço ninguém do Banco Central americano. Eu simplesmente olho o que está acontecendo. Tá? Por isso que a gente compartilha as notícias lá com vocês, no Clube do Trader Colombo, para que vocês fiquem cientes de como que isso afeta, como que isso impacta no mercado, melhor dizendo. Tá? E fica um pouco confuso de entender o que está acontecendo, porque no mesmo momento que o dólar cai, se a gente vê o histórico dos últimos dados que foram divulgados, todos, maioria deles, foram acima das expectativas do mercado. Se sai mais dados com maiores do que expectativas do mercado, significa que, por exemplo, se o dólar está aqui em tendência de alta, se ele encontrar um suporte, esse suporte que ele encontrar vai ter valor para que aquela tendência continue subindo. Nesse caso aqui, uma tendência de alta. Tá? Então, vamos supor, o mercado rompeu aqui essa resistência, tá? Ele rompeu aqui, fez o pullback aqui com esse engolfo, que inclusive esse engolfo aqui já é o SDCHF, esse engolfo aqui, ele foi formado justamente quando as atas do Fed foram divulgadas, dizendo que a economia americana ia bem. Tanto que a gente estava comprado aqui, a gente fez um trade de compra aqui, tá? E o mercado subiu aí os seus 530 pips ao nosso favor, tá? Só que aí o mesmo Fed, só que dessa vez o presidente, ele fala uma coisa semelhante do que foram divulgadas nas atas e acontece isso aqui. Então tá muito confuso de entender e interpretar a economia americana. Porque o mercado, eu já venho falando isso para vocês há algum tempo, o mercado está diferente. Né? Então, as notícias que tinham impacto positivo ou negativo antes, hoje é o contrário. Aquilo que deveria ser positivo hoje é negativo. Por exemplo, redução de taxa de juros. Antes era uma coisa horrível quando isso saía no calendário econômico. Mas a moeda despencava na hora. Isso acontece ainda. Só que o despencar, eu digo mais ou menos isso daqui. Ó. Isso, por exemplo. Isso é despencar. Digamos que aqui saiu uma notícia sobre taxa de juros. Isso aqui era a queda que a gente via quando uma moeda reduzia a taxa de juros. Hoje, quando um país reduz a taxa de juros, o mercado sobe. Tá? Então, assim, isso é um sinal de que o mercado está diferente. Não é só com dados de taxa de juros, é com todas as notícias. Tá? Então tá muito difícil de interpretar o mercado. Tá? Então, a maioria dos stops que a gente toma aqui é porque a gente segue a nossa análise fundamentalista e gráfica baseado nos dados positivos que são divulgados ou negativos que são divulgados de cada economia. Se vem dados negativos, a gente vende
Tanto que a gente estava vendido aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram da venda que a gente fez aqui em cima no EURUSD. Vocês lembram disso? Que a gente entrou vendido aqui em cima? Que eu até comentei para vocês, pessoal, essa subida do euro não faz sentido. Isso aqui é um fundo arredondado e tal. Não tem fundamento pro euro se sustentar essa subida. Ele só está subindo porque o dólar está caindo e tal. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, a gente fez essa venda aqui justamente olhando o cenário ruim do euro. E não sou eu que estou dizendo, é só você ver o que o presidente do Banco Central Europeu falou. A Alemanha está. O presidente também do Banco Central Alemão, o que eles falaram, a Alemanha está passando por um processo de recessão. Né? E eles estão aí preparando um pacote de estímulos da economia, que eles já divulgaram, inclusive. Mas eu já vou falar disso daí. Então, assim, o mercado está difícil de interpretar. Inclusive aqui no SDCHF a gente estava comprado, só que a gente conseguiu sair com um prejuízo não tão grande, né? Que a gente conseguiu sair com 4 dólares, menos 4 dólares, né? A gente, se tivesse pegado nosso stop, a gente teria um prejuízo de 6 dólares e 30 centos. Então a gente conseguiu sair aí com um pouquinho menos do que a gente poderia perder, tá? Então é isso. A nossa análise aqui estava certa, né? Ele rompeu aqui a resistência, fez o pullback, fez o engolfo como pullback, né? Subiu 500 pips ao nosso favor, só que depois ele despencou hoje com o Fed, né? O Fed que dá esse engolfo aqui, as mesmas atas que foram divulgadas pelo Fed, é o mesmo Fed que derruba o mercado. Né? E aí tem uma outra situação chata, que foi o Trump, logo depois que viu o dólar caindo, ele foi lá e ameaçou a China com novas tarifas. Então, assim, isso tá chato já de ver no mercado, porque parece que o Trump está tentando monopolizar o mercado desse jeito. Né? Os tweets deles praticamente mexe com o mercado inteiro. Então isso tá chato. A gente entra comprado, a gente entra vendido, por exemplo, no dólar, aí vem ele, faz um tweet e mela tudo. Então tá muito chato de operar Forex ultimamente, porque o mercado está sensível à política monetária dos Estados Unidos, guerra comercial Estados Unidos e China e tweets do presidente dos Estados Unidos. Tudo é Estados Unidos, China, China, Estados Unidos. Tá muito chato, não dá mais para saber para onde a gente olha. Então, aqui no SDCHF a gente saiu negativo, com 4 dólares a menos da nossa conta, tá? EURUSD, o que aconteceu hoje? A gente não fez nada nesse par, a gente não comprou nem vendeu. Só que o que acontece é, ele deu esse fundo duplo aqui. Beleza. Agora, esse fundo duplo aí não faz sentido nenhum. Porque se a gente. Vamos supor que a gente compre aqui, esperando que o mercado venha testar esse suporte que ele tinha aqui e que se tornou resistência. Ele tem que, no mínimo, vir aqui. Tá? Agora sim, como que a gente vai pensar em comprar euro se a economia mais relevante dos europeus, que é a Alemanha, né, anunciou que está em recessão? Né? Então, assim, fica muito confuso para nossa cabeça, porque aqui no gráfico a gente tem um fundo duplo que significa um sinal de compra, certo? Agora, como que a gente vai comprar sendo que o euro não dá fundamento para isso? Eu já estou vendo a hora da gente comprar aqui e o mercado devolver tudo na mesma hora. Porque foi o que aconteceu, por exemplo, no... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, no Audi Iene, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para... Inclusive, em uma outra conta que eu opero, eu peguei essa descida toda aí. Para me proteger, né, pai? Bom, aqui, ó, no Audi N, olha, a gente teve um candle do mesmo jeito. A gente tinha comprado no Audi N aqui embaixo, mais ou menos. Isso num gráfico de 4 horas, se eu não me engano. Exatamente, a gente tinha comprado aqui. Tá? A gente comprou aqui embaixo. A gente viu esse engolfinho aqui. Esse engolfinho aqui. Bom, a gente viu isso daí e comprou. Simplesmente isso, compramos. E também foi quase um fundo duplo, né?
Se a gente considerar a mínima, sim, foi. Mas aqui, ó, foi praticamente não, foi quase não, foi praticamente um fundo duplo aqui. E aí a gente viu isso daqui e comprou. No mesmo instante que a gente comprou, o mercado deu uma sambada aqui em cima e depois ele subiu aqui, ó. A gente comprou aqui, o mercado subiu 1.700 pips ao nosso favor. Quando a gente olha no gráfico diário, isso daqui, quem opera há muito tempo sabe que um candle desse tamanho não é feito por gente pequena. Isso aqui foi um banco, um conjunto deles que fez um candle desse tamanho aqui. Tá? A gente comprou e deixou a operação rodando aí, acreditando que o mercado poderia chegar aqui em cima. Porque é um sinal muito forte de compra, tá? Numa região que esse candle com essa rejeição aqui já mostra que é uma região importante. Tá? Então a gente comprou e deixou aí, esperando que o mercado continuasse subindo. No outro dia, o mercado veio e liquidou isso tudo aqui. Ó. Ele varreu os 1.700 pontos na hora. Pips, aliás. Então, assim, aqui no EURUSD eu tô vendo a hora disso acontecer também. Porque não tem fundamento para a gente considerar esse fundo duplo aqui. A não ser que os investidores já estejam levando em consideração o que o Banco Central Europeu anunciou como estímulo. Eles já anunciaram que eles pensam em estimular a economia reduzindo a taxa de juros, ou seja, eles vão deixar a taxa de juros negativa. E se eu não me engano, eles também estão pensando em injetar 50 bilhões de euros, tá, na economia. E também eles estão pensando em comprar ativos. Tá? Então, assim, pode ser que o mercado já esteja considerando esses estímulos que foram anunciados nas atas do BCE, tá? Banco Central Europeu. Então, a gente pode levar esses estímulos pré-publicados, pré-anunciados pelo BCE e comprar isso daqui na segunda-feira, esperando que o mercado venha no mínimo aqui ou aqui. O primeiro alvo aqui, tá? E o segundo alvo aqui em cima. A gente pode considerar isso daí, esses estímulos que foram anunciados. Mas eu, sinceramente, não estou muito confiante com essa ideia de ficar fazendo operações de long short, de swing trade. Sinceramente, eu não estou confortável com operações assim. Hoje, do jeito que o mercado se encontra hoje, eu não estou mais confortável em fazer esse tipo de operação. Então a gente vai tentar, a gente vai manter aquela nossa ideia de começar a fazer operações de day trade, porque swing trade, sinceramente, tá muito difícil. O mercado, na mesma que ele vai ao nosso favor, no outro dia ele já devolve tudo. Então, isso tá muito chato, essa é a verdade. Tá muito chato de ver o mercado desse. Não dá nem vontade de operar, então a gente vai tentar manter a nosso raciocínio de day trade. Tanto que aqui, ó, na Libra, a gente fez um monte de tradezinho aqui hoje. A gente comprou aqui, nesse candle aqui, porque a Libra está numa plena tendência de alta. Isso aqui é gráfico de 5 minutos. Está rompendo resistências. O Reino Unido, inclusive, está fechando vários acordos comerciais de livre comércio com vários países, já se preparando para a realização do Brexit, que, segundo Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, vai acontecer em 31 de outubro. Então, eles já estão se preparando com acordos comerciais. Ou seja, esses acordos comerciais estão dando otimismo para os investidores com relação à Libra. Tanto que o euro GBP finalmente começou a cair como as pessoas estavam esperando que caísse. Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Euro GBP, que está com um spreadzinho bem caro, inclusive. Ele continua numa forte tendência de queda aqui. Ó. Aí, ó, continua. Ele começou a cair aqui em cima, só que dessa queda daqui de cima até aqui, ó, se a gente considerar até a máxima, o euro na frente da Libra já caiu 2.850 pips. Tá? Então, e parece que vai continuar, porque com um candle desse tamanho aqui, isso aqui é um candle de continuação, tá? Então, e também com os acordos que estão sendo firmados entre Reino Unido e outros vários países, tanto que o último que eu vi que eles acabaram de firmar foi com a Coreia do Sul, se eu não me engano.
Então eles estão já se preparando para que o Reino Unido seja literalmente independente da União Europeia. Aqui, ó, já rompeu aqui a última mínima que tinha aqui, já rompeu e agora tá com alvo mais ou menos aqui, ó. E eu acredito que pode chegar aí. Talvez a gente até venda euro e compre libra já na segunda-feira. Tá dentro do nosso gerenciamento de risco, a gente pode pegar. E a gente vai estar visando aqui, ó, 1.600 pips. Né? O problema aí é a gente vender e aí de repente ver uma notícia que o Brexit talvez não aconteça. E aí vai melar tudo aí, como vocês já sabem. Né? Mas tá numa faixa de preço aqui dos compradores, inclusive, ó. Tá numa faixa de venda, né? Aqui, ó, ele veio aqui na primeira vez e caiu, na segunda vez ele caiu também, agora na terceira vez está respeitando de novo, está caindo. Então, assim, talvez a gente possa pensar numa venda aqui no Eurolibra a partir da semana que vem, tá? Aqui, ó, outro candle de continuação aqui, ó. Candle de continuação aqui também no gráfico de 30 minutos. Então, a Libra está realmente agora, só agora, ganhando força frente ao euro, porque eles estão realmente se estruturando para a saída da União Europeia. O que mais, o que mais, o que mais? A gente tentou, hoje de manhã, a gente até estava comprado aqui antes aí da CAD, por conta desse candle, esse mega candle aqui. Outro candle aí, ó. A gente comprou, acreditando que o mercado poderia subir, tá? Porque ontem também foram divulgadas notícias do setor de varejo da Nova Zelândia, foi acima das expectativas do mercado. E aí, o mercado já está meio que devolvendo o que ele subiu. A gente conseguiu sair no positivo nesse trade aqui para tentar pegar alguma coisa. A gente estava com uma mão pequena aqui, 0,01, então não deu para pegar muita coisa. Só que no primeiro momento, hoje, quando o dólar estava derretendo na frente de vários pares, ele deu essa subida aqui frente ao NZD-CAD. Por que em frente ao NZD-CAD também? Porque se os Estados Unidos vai bem, o dólar canadense vai bem. Se os Estados Unidos vai mal, o dólar canadense vai mal, por conta dos fortes laços comerciais que eles têm. Tá? Então é isso que a gente tinha para mostrar no vídeo de hoje. A gente fez aqui um tradezinho de compra na Libra aqui, a gente também comprou aqui, a gente comprou aqui, fechou aqui, porque tinha essa resistência. Depois a gente comprou aqui nesse rompimento, subiu, 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 subiu. E aí a gente fechou aqui, o nosso trade aqui. Só que eu tive que me ocupar, eu tive que fazer algumas coisas aqui em casa e eu perdi essa quedinha aqui de 138 pips. A gente perdeu essa quedinha aí. Depois a gente tentou comprar aqui de novo, a gente até que comprou, só que já era 5,40, então o mercado já ia fechar, tava com pouca volatilidade. Só que o nosso alvo ele tava aqui. E a gente fechou o trade. Aliás, ele tava um pouquinho mais acima. Aí a gente acabou fechando o trade. Mas enfim, se a gente tivesse pegado todos os trades que a gente fez aqui só no GBP/USD, a gente teria acertado todos. Se a gente não tivesse fechado alguns, tá? Enfim, o mercado tá bem confuso. Eu acho que a partir da semana que vem a gente vai ter que ficar mais observando do que operando, porque sinceramente não dá para seguir um raciocínio lógico de análise fundamentalista e também gráfica, né? Eu só sei que eu tô pensando em comprar Libra, porque a Libra tem apresentado impulsões de alta e um otimismo muito grande. É só abrir a sessão de Londres que a Libra sobe. Ultimamente está assim. E por conta, né, de todos esses acordos que estão sendo firmados pelo Reino Unido e outros países, e também porque é a única moeda hoje, acredite, que eu estou sentindo confiança em operar é Libra, só que comprado, tá? Porque também o mercado ele está com um apetite de risco e a Libra é um ativo consideravelmente caro de negociar, então eu acredito que o mercado ele pode começar a impulsionar a Libra a partir dessa semana, tá? Por conta desses acordos comerciais que estão sendo firmados já para o Reino Unido estar se preparando aí para a saída da União Europeia, ok? Então é isso, o vídeo de hoje é isso, não tem muito o que destacar. A gente está com 1952 o que, rapaz? A gente está com 952 dólares na conta e a gente está com prejuízo aí de 47 dólares, né? Então
a gente não está ainda muito bem não. Aqui é o nosso tradezinho no GBPUSD. A gente está diversificando a nossa mão. Aqui no GBPUSD a gente entrou com 0,03, saiu com 2 dólares e 70 cents. A gente teve outro trade aqui, ó, também do GBPUSD, 2 dólares e 84 cents. Aqui é a nossa operação do NZD-CAD. EURUSD a gente tentou fazer um scalpzinho, saiu com 64 cents. Enfim, a gente está com um período de vacas magras. Mas quando a gente ganha, vocês sabem o quanto que a gente ganha e o quanto que a gente tira do mercado. Mas por enquanto, a gente tá negativo. A gente já passou por isso, não tem problema passar de novo. É só gerenciar as operações tudo certinho e tocar o barco, certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que a semana de vocês tenha sido ótima, melhor do que a nossa nas operações. E eu aguardo vocês na segunda-feira para a gente tentar entender esse mercado, ok? Então, forte abraço, bom final de semana. Peguem muito leve na bebida e fui!